Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fala Rica. Meu nome é Aline e estamos aqui para fazer você pensar um pouquinho. E como todos sabem, a gente entrou no setembro e o setembro é a conscientização e a prevenção ao suicídio. E eu tenho um convidado muito especial, ele vai se apresentar para vocês. Ele é um amigo da nossa família, ele é muito inteligente e é pastor. Pastor William Barros conosco. Queria que o senhor apresentasse um pouquinho o seu currículo. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Aline a oportunidade de estar aqui. A Aline já é uma parceira nossa do ministério. A gente está sempre juntos, sempre quando possível. Eu quero aproveitar e louvar a Deus pela sua vida e por essa oportunidade de poder estar com todo mundo aqui. E tá aqui a mãe dela também, está aqui atrás da câmera. A gente está sempre junto nesses eventos. E eu sou psicólogo clínico há 12 anos. Eu fiz especialização em coach, depois eu fiz 2 pós-graduações na área de ansiedade e terapia cognitivo-comportamental. Eu venho trabalhando desde o início da minha formação. Praticamente foi automático a área clínica. Até no início fiquei pensando se eu seguiria para institucional, faria alguma coisa, mas a área de palestras e a área clínica foi automático. Acho que pelo fato de ser pastor, muita gente começou a me procurar, porque as pessoas ainda têm aquela resistência, né? Não vou psicólogo e tal, mas quando não é pastor, acho que ele não vai falar nada para mim que não seja legal. Então o pessoal tem essa coisa na cabeça. Então, desde sempre, o pessoal sempre me procurou. Então, até hoje, as pessoas me procuram direto. Sempre alguém me liga ou me manda mensagem, alguém me indicou você, eu vi você num culto, soube que você é psicólogo. Então, as pessoas acabam tendo essa predisposição para confiar mais na igreja, né, no dia a dia, devido a isso. E hoje, gente, a nossa conversa aqui é para esclarecer algumas dúvidas, em especial pelo título que ele tem de pastor, mas também sendo psicólogo, ele é da área, mas a gente precisa falar sobre esse assunto para que alguns tabus saiam da mentalidade em 2025. Porque acreditem, a gente está em 2025, mas ainda assim há preconceito sobre falar depressão, ansiedade. Muitas pessoas, elas espiritualizam demais. Por isso, escolhemos no mês de setembro falar sobre o Setembro Amarelo, ciência e sobre a espiritualidade. E aí já fica a minha primeira pergunta para o pastor. Quando falamos em saúde mental e espiritualidade, muitos ainda acham que a fé por si só resolve tudo? Olha, esse é um problema. Com certeza é um problema no nosso meio. Por quê? Não só no nosso meio, mas como a gente está nesse âmbito nosso da igreja, com certeza. Por quê? O ser humano é tricótomo, corpo, alma e espírito. Quando a pessoa tem um problema no corpo, ela não tem problema com isso, não se sente culpado assim. Meu Deus, eu estou com um problema no fígado. Meu Deus, eu estou com um problema renal. É pecado. Me perdoa. Ele não tem isso. Nossa. Se a pessoa tem um problema espiritual, meu filho está oprimido. Não está dormindo de noite, está ouvindo troço, está ouvindo voz. Não, vou na igreja, vamos na libertação. Agora, quando é problema na alma, aí a pessoa ou espiritualiza, ou então quer levar para o corpo. Verdade. A pessoa não consegue separar isso e lidar assim, não. Do jeito que uma pessoa pode ter um problema cardíaco, ela pode ter um problema de depressão. Ela não consegue levar isso. Ela se culpa. Por exemplo, muita gente acha que ter depressão mostra que ela foi fraca na fé. Quando, na verdade, uma pessoa pode ser ateu e nunca ter depressão. E uma pessoa pode ser um crente fervorosa, uma pessoa crente fervorosa e ter depressão. Nossa. Quer dizer, mas aí a pessoa não consegue lidar com isso. A maioria das pessoas tem dificuldade no nosso meio com relação a isso. E acaba espiritualizando mesmo, não procura ajuda. Isso é algo que, para nós que trabalhamos com a área da saúde mental, as pessoas falam que não vão procurar, não vão a médico, e isso piora a sua situação, porque acaba transferindo para pessoas a sua dor, né? E aí espiritualizando também, falando que isso tá, porque é o demônio, porque entrou isso na minha casa, e vira algo caótico, como às vezes a gente vê nas igrejas. Inclusive, eu já vi pessoas, eu já até adverti pastores, amigos, sobre essa questão. Por exemplo, já vi pessoas dando testemunho, falando assim, não, o médico falou para tomar tal medicação, vou dar um exemplo aqui, me passou lá o clonazepam, 2 miligramas para tomar à noite.
mas eu não tomei. Eu disse para Deus, eu não aceito tomar isso. Ah, Jesus, que luta. Ou então a pessoa vai lá, tá com problema de transtorno bipolar. E aí o médico passou, por exemplo, o lítio. Todo mundo sabe, todo mundo que da área sabe que o lítio é uma medicação pesada. É uma medicação pesada. Porém, por alguma razão, ela inibe de forma muito eficiente pensamentos suicidas. Verdade. Ela tem uma eficácia muito grande para inibir pensamentos suicidas. E aí, vai, por exemplo, um líder e fala assim, não, tome isso não. Tá repreendido, vamos orar aqui agora. Aí no dia seguinte a pessoa se mata. É. Eu tenho recebido algumas irmãs que têm falado sobre isso, dizendo que elas começaram a tomar uma medicação, foram em algum lugar de oração e as pessoas profetizaram que elas não precisavam mais tomar a medicação e eu encontrei elas depois de um bom tempo e elas estavam piores do que o início quando a gente conversou, quando ela falou que ia iniciar uma medicação. Isso assusta. Então, a gente tem dois lados nessa situação. Infelizmente, e esse é um negócio, não sei se contigo aconteceu isso, mas o que eu vou falar agora me frustrou muito no início. Eu conversei com médicos, inclusive, psiquiatras, conversei com psicólogos experientes, para ver qual era a experiência deles, para ver se o que estava acontecendo comigo era comigo. Por quê? Eu me frustrei porque a pessoa vem, busca ajuda, quer ajuda. A pessoa, por exemplo, tentou se matar. Eu vi casos desses. Eu lidei com vários casos de tentativa de suicídio, por N motivos. E aí, de repente, a pessoa vem, depois de um mês, some. Não, comprei uma televisão nova aí, tô meio apertado. Mas a pessoa acabou de tentar se matar, tem um mês. Zero prioridade. Mas o que acontece? A maioria das pessoas não busca a solução, ela só busca alívio. Parou de doer, ela larga a terapia. Nossa. Ou então elas querem um remédio, ao contrário, querem um remédio só para tomar um remédio. Eu quero tomar um remédio e fica bom. Ela não entende que a maioria dos problemas de suicídio não vai ser resolvido só com a medicação. É um tratamento que a gente chama de tripé, que é a medicação, o médico e a terapia, o psicólogo. Quer dizer, aí a pessoa vai, vou tomar um remédio. E aí o que vai acontecendo? A pessoa vai tomando a medicação, só que ela não se trata. E aí a medicação, o organismo vai se adaptando com a medicação, e aí começa a não ter mais efeito. Aí a pessoa vai ter que buscar novamente no médico, o médico vai fazer o uso de uma dose mais pesada, ou então mudar a medicação para algo pior, mais pesado. E a pessoa vai começando a ficar cada vez mais dependente da medicação, em vez de melhorar e diminuir a medicação. Uma das coisas que é sempre falado em qualquer lugar que você for assistir alguma coisa, que você que está nos assistindo hoje, é a atividade física. Ninguém dá valor à atividade física. Eu falo por mim que agora eu estou precisando fazer. Ela é uma das coisas, a corrida, que ajuda muito as pessoas a saírem desse cenário. Só que só procura quando está caótico, quando dá uma melhoradinha, perde um pouquinho de peso. Hoje estou com uma preguiça de ir, amanhã eu estou com uma preguiça, pronto, volta todo o cenário de novo. E isso é perigoso, né? Muito. Eu não vou mentir, o pessoal está participando aqui, essa é uma área também que eu estou enfrentando meus limites. Eu me matriculei agora na academia também, fui sexta-feira, fui sábado, estou aos poucos mudando meus hábitos, porque a igreja é aquela coisa, tudo termina oração e comida. Então, se deixar... é verdade. Você pode ver. É verdade. Explodiu o gás, mas tá comendo lá na igreja lá, a pessoa esquece do problema. Depois que acaba de comer, aí que... É isso aí. Então, nós somos o povo, infelizmente, na igreja, a gente acaba sendo o povo que valoriza a cura, mas despreza a saúde. Nossa, que forte isso. A gente é o povo que valoriza a cura e despreza a saúde. Você pode ver, vai estar o fulano de tal que é muito usado em milagre. Irmão, não tem vaga na igreja. Se a pessoa não chegar cedo, não tem gente, não tem como entrar. Mas recebeu a cura, faz o que tiver que fazer para receber a cura. É semana de campanha, vou aonde? Vou em São Paulo, recebeu o milagre, joga fora depois a dádiva. É isso. E o senhor já acompanhou pessoas dentro da igreja vivendo crises emocionais severas? Olha, nesses anos todo trabalhando como psicólogo, hoje eu trabalho bem menos devido à minha atividade como pastor. Palestrante, conferências, então hoje acaba que o meu trabalho é mais online, atendendo online, com vídeos, os pacientes. Eu tendo uma pessoa ou outra pessoalmente. Mas, por exemplo, na pandemia eu trabalhei muito, exaustivamente. Até um pouquinho depois da pandemia ainda trabalhei bastante.
atendendo 10, 20 pessoas por semana. Então foi muito puxado, foi muito cansativo, a demanda foi enorme. Mas eu vou dizer uma coisa, você me fez lembrar um caso em especial que acho que é bem emblemático em relação a isso. Eu atendi uma jovem durante uns 2 anos e foi um caso muito delicado. E eu tenho, assim, graças a Deus, uma facilidade muito grande de desligar ali, acabou ali, acabou. Eu tenho meus rituais em relação a isso, eu rio, brinco, vou ver uma comédia, vejo um vídeo no YouTube, uma coisa engraçada e vou vivendo minha vida leve. Não deixa aquilo ir embora comigo. Porém, eu lidei com um caso de uma jovem que era crente, ela até hoje é crente, e ela passou por uma situação de estupro. Um irmão estuprou ela durante a adolescência várias vezes. Depois ela passou por uma situação de estupro de um vizinho. Então ela foi estuprada em casa, depois foi estuprada em casa novamente por um vizinho que entrou 2 vezes na casa dela de noite e estuprou ela. Meu Deus. Isso numa comunidade. Então ela tinha, assim, um quadro muito potencial para suicídio. Ela me procurou, eu encaminhei ela para o médico, ela estava tomando 3 remédios muito fortes, e ela olhou nos meus olhos e falou para mim, eu tô cansada. Nossa. Eu só não me mato porque eu sei que se eu me matar, eu vou acabar com a minha mãe. Mas se eu pudesse, eu morria hoje. Eu só quero morrer. Eu não espero mais nada, eu acho que nada de bom vai acontecer para mim. Aquele dia, eu saí tão mal dali. Foi a única vez que eu lembro, assim, que eu não consegui desligar. Eu não falei nada pra ninguém, eu cheguei em casa, eu fiquei muito angustiado. Eu pensei seriamente que ela ia se matar. Cheguei a orar, falei, Deus, não deixa ela se matar. Eu pensei, porque na profissão, na área da saúde, você acaba descobrindo uma coisa que o médico sabe, o enfermeiro sabe, mas muitas vezes na área da psicologia a gente não vivencia isso rápido. Que é o quê? Não dá para salvar todo mundo. Nossa, verdade. E aí você se culpa. É forte, em que eu falhei? Por que ele não melhorou? Por que ela piorou? E você se culpa. Você acha que a culpa é sua como profissional. E aí você tem que constatar que não dá para salvar todo mundo. E ela fez o ato final? E aí, no dia seguinte, eu lembro que eu não dormi direito aquela noite. Eu orei várias vezes. Falei, Deus, não deixa ela se matar. E aí, eu lembro que no dia seguinte mandei uma mensagem. Ela demorou a responder, não falou nada. E, por fim, ela me respondeu. Falou, olha, eu acordei bem melhor hoje. Oh, Jesus. E ela falou, depois de um tempo, ela continuou na terapia. Depois de 1 ano saiu, por si só, parou de ir. Mas hoje ela tá bem. Incrivelmente melhorou muito o quadro dela. Que bom. Toma medicações ainda. E ela fala pra mim sempre manda mensagens pra mim e fala pra mim, olha, eu devo muito a você, me sinto muito melhor, aprendi muito como lidar com as coisas que acontecem comigo e tô me virando, tô vivendo melhor. Ai, nossa. Então, assim, mas foi a única vez realmente que eu fiquei mal uns 2 dias. Não falei nada pra ninguém, mas fiquei mal. Eu vivi um cenário desse também, quando eu trabalhava numa clínica psiquiátrica, como enfermeira ainda, e a gente recebeu um paciente que morava em Nova York, e ele entrou na clínica com todo o cronograma de como ele ia se matar. E aí eu tive que participar dessa internação e foi assustador para mim, porque quando a médica foi conversar, ela perguntou, como é que o senhor está elaborando isso? Como é que o senhor está pensando? E ele falou o prédio, o local, a hora, a data, exatamente um senhor, músico lá fora, muito sucesso, e veio se internar aqui no Brasil. Terceira idade, ele? Terceira idade. E você sabe que... Eu fiquei chocada. Os idosos, no índice, são menos que cometem suicídio. Porém, são os mais eficientes. Perfeitamente. Tanto que ele virou um senhor em risco de suicídio alto, aí o quarto é todo diferente, tem que tirar tudo, não pode ter nada. E de frente ao posto de enfermagem, porque ele poderia cometer o suicídio a qualquer momento sem ninguém enxergar. Geralmente o idoso não tenta, ele se mata. Diferente do jovem. O jovem tenta. Hoje o índice nos jovens está muito grande, né? Aumentou muito. E essa situação pós-pandemia piorou demais. Ai, nossa. E você vê que o dado da OMS, a gente tinha uma média de 700 mil casos de suicídio
por ano, né? Uhum. Agora isso é muito maior. Muito maior. Hoje já é a segunda causa de morte no mundo. É, exatamente. Aumentou muito. Eu vou te falar, os dados agora não estão atualizados. Isso vai vir muita coisa. O estilo de vida das pessoas, essa vida isolada, essa vida em celular, essa vida em computador, em jogos, Muda isolado, tudo. aquele mundo. Você pode ver, o ser humano precisa ver gente, conversar, rir, dialogar, desabafar. As pessoas estão perdendo isso. Eu falo para a mulherada hoje, pastor, que elas não têm desculpa, porque todo final de semana tem algum projeto de mulheres para elas irem pensarem na saúde emocional delas. Então tem que sair de casa, né, se ajudar e ajudar a gente também, entendeu, Rica? Não foge, não. E pensando sobre a igreja ainda, a gente pode considerar, talvez por um tempo mais à frente, né, um futuro próximo, que a igreja pode ser um espaço seguro para acolher pessoas que sofrem emocionalmente sem julgamento? Sim. A questão, assim, o erro, para mim, nessa questão, eu até gravei as aulas de psicologia pastoral para o seminário do IB, da Convenção da Madureira. As aulas para o curso do bacharel e do médio. Eu estava até falando sobre isso. Acho que o erro quando transforma a igreja numa clínica. A igreja não é para fazer tratamento psiquiátrico ou psicológico. A igreja é para acolher a pessoa. E encaminhar. Por exemplo, eu tenho amigos que são pastores que, ao longo de anos, me ligavam. Eu estou com um problema aqui, eu já percebi que não é só espiritual. Exato. E encaminhar a pessoa para a pessoa seguir, para ter atendimento profissional. Muitas igrejas estão errando nisso, pegando o púlpito da igreja, por exemplo. Eu não vou pregar, não. Ou conversar com vocês. É verdade. Fica agora por exemplo, temos muito casos de autismo, então domingo não vai ter pregação. Vamos falar sobre conscientização do autismo. Isso é um desvio de finalidade. A igreja está ali para pregar o evangelho. Isso. Agora, não quer dizer que a igreja não possa fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. A minha igreja, Assembleia de Deus em Marechal Hermes, meu pastor lá, que manda um abraço para ele, pastor Magner, e a pastora Cirlei, lá tem uma sala onde um médico pediatra montou um consultório e sempre, uma vez na semana, se eu não me engano, agora ele está mais de idade, é menos, mas ele atendia lá uma vez por semana, sem custo, a comunidade. Que legal. Tem lá agora um pastor que é fisioterapeuta, também atende lá nessa sala. Eu atendi numa outra sala durante uns 5 anos, às quartas-feiras, na parte da tarde, como psicólogo. Atendi várias vezes durante 5 anos. Muita gente. Então a igreja ela pode fazer alguma coisa. Ela pode se envolver, ela pode permitir que profissionais cedam do seu tempo e da sua habilidade para poder servir. Mas assim, como o papel da igreja, como o senhor, é exatamente isso, é acolher. Acolher a pessoa, dar não um julgar, né? Eu recebi um caso agora, recente, de uma moça que falaram para ela ir para nossa classe de escola dominical. Ela sofreu um divórcio e não tem nada a ver com setembro, mas só para entender o contexto, né, da conversa. E falaram para ela que eles, tipo assim, falaram muito mal do divórcio para ela, que a pessoa que é divorciada, ela não é aceita, ela não pode isso, ela não pode aquilo, ela vive em pecado. E aí eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus, vamos acolher ela. O caso dela é lá fora, é um problema de família, mas aqui o nosso papel é só pegar e abraçar. Eu falo que se Jesus vivesse em 2025, Rico, não iam deixar ele entrar na igreja, não. Em algumas igrejas não consegue. Você vê que, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que são divorciadas que falam pra mim, eu não vou no culto de família. Porque chega lá é culto de casal. É um preconceituoso também, né? É um culto de casal. Não, chega lá, tudo é falado pra casal e não pra família. Aí a pessoa é divorciada, tá sozinha, chega lá... Sente mal porque só veio falar pra casal. Aí fica triste. Então, acho que a igreja ela deve cumprir seu papel. A igreja tem que estar aberta para poder trazer os feridos. Isso aí. Prestar cura aos feridos. A gente está num tempo, por outro lado, que muita gente também, no fundo, é um outro aspecto da situação. Muita gente acaba não buscando cura, não avança, não sai daquilo. E acaba acostumando com isso. E aí é o outro lado da moeda, aí culpa a igreja.
E a Bíblia diz, né, de que se queixa o homem, queixa os seus próprios pecados. Então, as pessoas, ninguém é 100% responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida. Agora, a ignorância, acredito que é um grande fator em relação a isso. Por exemplo, quando eu falei da questão de não transformar a igreja num consultório, mas isso não exime, por exemplo, os pastores de ter um mínimo de conhecimento sobre o que é depressão, o que é ansiedade, o que é transtorno bipolar, de perceber quando uma coisa não é espiritual, poder ajudar a lidar com aquilo, de ter uma escuta para as pessoas. O aconselhamento é importante. Sabe como é que é muitos aconselhamentos agora? Vamos lá. Pode sentar. Tudo bem? Pai do Senhor. Aí olha para a pessoa. Aí a pessoa começa a falar 5 minutos, a pessoa já... Aí você estava na igreja. Não, estava em casa. Você estava lá na tua mãe. Aí começa já a completar a frase do outro. Aí daqui a pouco, vamos orar aqui, fecha o olho, vamos orar. Diga comigo, eu não vou me matar. Diga, tá repreendido em nome de Jesus. Aí não sei o quê, pum, tá resolvido. Acabou o problema. Ou seja, a pessoa não quer ouvir. Então, como a gente vai lidar na igreja com pessoas que a gente não quer ouvir? Se a pessoa está liderando, a pessoa tem que ter uma escuta. Se a pessoa vai liderar um departamento, liderar uma igreja, pastorear, ela tem que pedir, Deus, me dá um coração de pastor. Eu quero ter um coração para ouvir as pessoas. Eu não posso sair interrompendo as pessoas o tempo todo. Eu não posso sair por aí dizendo que, vamos orar aqui porque eu tô com pressa. Não, eu tenho que ouvir as pessoas. O problema é que a gente está num negócio que tá muito micro-ondas as coisas. É tudo rápido, tem que ser objetivo. É tudo papo, porque a vida é dinâmica, a vida é guerra. Então as pessoas começam a ver aquela mentalidade que tudo é guerra. Então o culto é guerra. Tudo é guerra. As pessoas falam pra mim, eu falo, não, o culto não é guerra não, irmão. É um lugar de alegria, de adoração. Alegria, porque me disseram, vamos à casa do Senhor. É verdade. E as pessoas começam a viver, tudo é guerra, tudo é batalha, tudo... E aí deixa de olhar para as pessoas. Resgatar começa a buscar resultados. Nossa. E as pessoas não são números. Cada pessoa tem uma identidade. Nossa, forte demais. O que acontece? Ouvir as pessoas, amar as pessoas, se importar com as pessoas. As pessoas percebem quando você se importa com elas, quando você ouve elas, quando você realmente está interessado nela, de coração, sem interesse. As pessoas percebem isso. Isso está acabando. As pessoas estão começando a ficar muito apegadas ao vil metal, muito apegadas ao aqui e agora, ao resultado de números. E não é isso. Então, acho que a igreja tem que partir por essa essência. Tu vê, Jesus chamou o Bartimeu. O homem está lá gritando. O que ele podia ter feito na hora? Olha, chegar perto dele. Veja, o que você quer que eu te faça? Legal. Ou parou, perguntou. Pensou, né? Deixou ele falar. Nossa, incrível. Entendeu? Ouviu o homem. As pessoas não querem mais isso, que eu só quero um milagre. Verdade. E aí, é difícil. Às vezes não tem milagre se não ouvir, né? E vários exemplos na Bíblia de personagens que tiveram várias angústias, várias crises existenciais que o povo tem hoje. E diante disso, Deus se apresentou, falou com eles. No Novo Testamento, Jesus estava ali. O próprio Jesus, né, sofreu de angústia quando estava chegando ao seu tempo. Então, a gente precisa realmente refletir, né, de pensar. Quando o Senhor pensa nessas coisas, eu até lembrei do IB, tem as aulas falando sobre essa que eu faço médio de teologia no IB, né? E tem toda essa divisão, para que serve um aconselhamento pastoral, Sim. Tudo tão organizado, mas sempre apresentando a escuta ativa, mas aí eu acho que as pessoas, elas esquecem essa parte e aí vai na quantidade, né, como o senhor falou, e realmente a gente está vivendo tempos difíceis para isso, mas não desista, ainda há solução para você, tá, Rica? Você que está nos assistindo, tem a responsabilidade de assumir todas as coisas que você vive e procurar ajuda mesmo, né? Porque a gente precisa reconhecer e procurar ajuda. E aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem
para a liderança das igrejas, para pastores que são pessoas tão sozinhas, às vezes, não tem com quem compartilhar, e a gente sabe que tem um índice de suicídio também nessa nata aí do pessoal que fica mais só, porque se eles contarem um detalhe da vida deles, vira uma fofoca nacional, não, né? Até mundial como um todo. E eles não podem conversar, não têm amigos, não podem conversar, às vezes não tem um terapeuta e acabam ficando mais desanimados da vida. O que o senhor poderia falar para essas lideranças? Olha, o que eu digo é o seguinte, é igual o pastor é igual a todo mundo, é ser humano. Então tem que cultivar. Você vê, laços fortes são uma barreira ao suicídio. Está provado isso. Laços fortes são uma barreira ao suicídio. Pessoas que têm laços fortes familiares dificilmente cometem suicídio. A não ser que seja um problema como o transtorno bipolar, que a pessoa chega numa crise e a pessoa às vezes não sabe o que está fazendo. Mas, em geral, laços fortes são muito, muito decisivos em relação ao ato do suicídio. Foi o que eu falei há pouco e eu já ouvi isso inúmeras vezes. Se não fosse aquela menina, se não fosse esse garoto, se não fosse a minha mãe. Então, esses laços precisam ser fortalecidos. A vida na igreja, se deixar, consome. A vida de um pastor, eu falo para as pessoas que 1 ano de pastor vale por 2. Porque é problema o tempo todo. E uma das piores coisas que um pastor passa no dia a dia é a decepção com pessoas. Nossa! Muita decepção. Você ajuda. O dia que você diz não, você não presta. Nossa, então, verdade. O lado do pastor é um lado muito cruel. Você tá ali com a pessoa, você investe na pessoa, ajuda a pessoa, daqui a pouco o cara vai lá te dar uma punhalada. Vai lá, sai da igreja, leva metade da igreja, quer abrir uma igreja na mesma rua. Então, você acaba passando muita decepção, muitas decepções no ministério. Eu até falo para as pessoas que é o seguinte, a pessoa tem que já entrar no ministério entendendo a estatística da realidade. Qual? A cada 12, um é Judas. Nem eu parei agora que eu te parar para refletir. A cada 12 um é Judas. E dizem... Vou levar isso pra vida, viu? E tem os que afirmam que é menos, mas a cada 12 em geral um é Judas. Então, você tem que fazer as coisas que você quer fazer porque é para Deus, fazer porque é para abençoar. Se você esperar retorno, você vai se decepcionar. Então, esse é o lado do pastor que é duro. É onde muitos acabam ficando embrutecidos. Porque é muita pancada. O cara sofre pancada hoje, pancada amanhã, pancada depois, e é uma pancada atrás da outra. E nisso, isso vai ferindo, vai machucando. É aquela coisa, Jesus, na parábola do bom samaritano, ele termina dizendo o quê? Quem vocês acham que foi o próximo a ser ferido? Aí alguém respondeu, o que ajudou. Ele falou o quê? Faz o mesmo. Então você já tem que estar pronto, sabendo que vão vir as feridas. Ele faz a gente pensar coisa que a gente nunca pensou, entendeu, Rico? Isso que vocês estão assistindo aí. Entendeu? Fica ligada. Então, o exercício do pastor, primeiramente, é essa. O cara tem que criar laços fortes familiares, estar bem com a família, ter um momento de ter férias. Um erro que muitos pastores cometeram. Agora, os pastores estão começando a observar mais isso, de ter férias. Não dá para tirar 30 dias. Pô, lá na minha igreja, o pastor Magner, ele, por exemplo, tira 15 dias em janeiro, 15 em julho. Ele prefere não ficar fora da igreja um mês. Mas tira férias todo ano. Tem que tirar, a pessoa tem que ter férias, tem que ter um momento da família, um momento de lazer, um momento de rir, um momento de brincar. Tá ali com a família, vai lá espairecer. Uma outra coisa, ter folga. Tem que ter folga. Tem que ter um momento que... Tem muito líder que é muito centralizador. Tudo tem que estar ali na mão dele, tudo tem que passar por ele. Ninguém aguenta isso. Olha o que a Bíblia mostra em Êxodo 18. Moisés estava lá, o Jetro chegou com a família dele, com a esposa, com os filhos. No dia seguinte, cadê o Moisés? O sogro olha para a mulher do Moisés, que chegou agora, o cara tá namorando com a mulher dele. Não, tá uma fila de gente com problema. Tá os filhos do Moisés, imagina pelo canto lá, papai tá ocupado. E aí o sogro tá só olhando aquilo. O sogro chegou no dia seguinte para ele e falou, posso te falar contigo? O que você tá fazendo tá errado. Se tu continuar assim, tu vai se matar. E tu vai definhar e tu tá fazendo mal para eles. Pro povo, tu tá fazendo mal pro povo. Aí ele virou e falou assim, se você me ouvir, Deus vai falar contigo. Parece estranho pra um cara que Deus fala com ele toda hora. Toda hora Deus fala com ele. Aí ele falou assim, separa homens
que liderem 50, 100, 1000 e os problemas eles resolvem. Só traz para você os piores. Eu pergunto, foi de Deus ou não foi o conselho? Muito. Mas por que Deus não falou isso com ele? Deus estava deixando o cara definhar. Ele precisava ouvir alguém. Deus não pode ter na igreja uma pessoa que só ouve a voz de Deus se for direto do céu. Então a gente não tem mais um crente, um pastor, é um semideus. Nossa. As maiores verdades de Deus para a sua vida, Deus não vai falar direto contigo. Vai vir através de outra pessoa. Gente. Por quê? Porque você precisa ouvir alguém. Então, um pastor amigo meu estava numa crise. Esse cara viveu muitos anos pastoreando e ainda trabalhando. E ele chegou um momento, deu tipo burnout. Tava mal. Veio conversar comigo. Eu sou amigo dele. Em vez de conversar com ele como psicólogo, eu ouvi, deixei ele falar. Várias vezes a gente se encontrou. A gente está se encontrando ainda algumas vezes. Bater papo, deixar ele desabafar, chorar, falar o que ele quisesse. Oramos juntos. Fui na igreja dele. Aí tomamos café juntos. Depois fui de novo na igreja dele. Sentar, bater papo. Já marquei com ele pra semana que vem pra gente bater um papo de novo. Ou seja, amigo. Amizade, de sentar, ouvir a pessoa sem julgamento, sem nada, ali, ouvi-lo. E ele tá evoluindo, tá melhorando o quadro dele. Tá falando, né? Tá falando, tá desabafando, sem julgamento, sem nada. Tem um amigo. Então o problema é que o ministério, o Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia que para muitos o ministério se tornou uma rocha tarpeiana, que é tipo a pedra da Gávea, né? Os romanos pegavam os condenados, amarravam lá da pedra e jogavam. O cara sobe para cair. Por quê? O cara não lida com o que está acontecendo com ele. Vai empurrando com a barriga. Sobe. Vai camuflando, vai maquiando. Tá mal e vai maquiando. E uma coisa que a vida deixa claro é o seguinte: não dá para maquiar crises. Se você começar a empurrar com a barriga problemas, vai maquiando, vai empurrando. Chega uma hora que isso te engole. Nossa. É forte, mulherada, e a saúde é aquilo. Quando você tem ela é uma coisa. Depois você perde ela para achá-la de novo. É, difícil, viu? Difícil. E eu queria que o senhor deixasse um conselho para as mulheres que estão nos assistindo, para os pastores, para todo mundo que estiver nos assistindo. Como superar isso? O que pode... o que o senhor tem de Deus para falar para o público? A mulher do Jó virou para ele e falou assim, ó, amaldiçoa Deus e morre. Ela também não via mais esperança, porque ela também estava mal, né? Porque ela perdeu os filhos também, perdeu tudo. E estava vendo o marido na pior situação que ela podia ver. E é interessante que Deus restaurou o patrimônio de Jó, Deus restaurou a saúde de Jó, Deus restaurou a família que teve mais 10 filhos, mas Deus não restaurou a mulher do Jó. Quem restaurou ela foi Jó. Ele teve que restaurar ela. Então, eu acredito... Gente, arrasou. Então, gostei. Meu conselho às pessoas é o seguinte: cuida de quem está perto de você. Cuida de quem está perto de você, cuida da sua família, cuida de quem está ferido do seu lado. Dedica tempo, escuta. É hora de criar laços, de ter comunhão, sabe? De voltar a sentar na praça sem celular, de sentar, bater papo, conversar, rir, de ver um filme junto, de ir pro shopping. Vamos sentar ali, vamos conversar, vamos sem pressa, sem preocupação de pagar nada, comprar nada, só para estar junto. Como a pessoa faz, por exemplo, quando era namorado. E começar, em cima disso, entender que hoje você está curando, amanhã você vai ser curado. Hoje você está ajudando, amanhã você vai ser ajudado. Não pode desistir. Tá difícil? Mas Deus tem uma resposta, Deus tem uma saída. A especialidade de Deus é transformar ponto final em vírgula. Então, a história não termina com a crise ou com essa depressão. Deus tem uma saída para isso. Deus tem uma resposta. Muita gente já passou pelo labirinto da depressão, muita gente já passou por perdas enormes. Agora mesmo eu escrevi um livro da mãe do Dinho, do Mamonas Assassinas. Ela passou por uma situação das mais terríveis de não poder nem ver o corpo do filho. Um acidente de avião e o corpo ser destruído, dilacerado. Caixão lacrado.
Ela conta, inclusive foi até difícil quando eu fui escrever o livro, eu fui na casa dela e aí fiz uma entrevista com ela 2 dias, fiquei lá em Guarulhos 2 dias, ele veio um gravador e fiz uma série de perguntas, deixei ela falar para poder pegar o subsídio para escrever. E o mais duro foi a última coisa que ela me disse. Ela disse que a última vez que ela viu o filho foi num domingo, era o último show da banda. Ele tinha almoçado, ia sair para o aeroporto, que eles moram a 10 minutos do aeroporto, iam para o aeroporto pegar um voo para poder ir para Brasília, para o último show. Disse que o garoto deu um abraço nela, chegou na porta do carro, na hora de entrar no carro, virou para trás, olhou para ela e fez assim. Eita. Quando ela falou isso, aí foi difícil continuar. Ela começou a passar mal, começou a chorar. Eu tive que interromper. Eu falei, a gente continua amanhã. Então, você vê, ano que vem, em março, faz 30 anos que morreram. E foi agora a gravação. Foi agora. Então, é duro. Mas é interessante que na dor dela, do luto, ela é uma pessoa simples, uma pessoa que veio da roça, nasceu o chamado para ela pregar e testemunhar. Nossa. Deus transformou. Aí Deus falou para ela que as almas que o filho dela ganharia para Jesus, agora ela ia ganhar. Meu Deus. Quer dizer, Deus pode transformar o luto em festa. Nossa, muito forte. Muito bom. Qual o nome do livro? O livro é Indo Além da Dor. Saiu agora pela editora Betel. Ai, vamos colocar aqui, tá, gente? Indo Além da Dor. Eu quero também, porque todos os livros dele eu tenho. E a gente precisa disso para aprender. Não, a história dela é fantástica. Uma história emocionante. Gente, chegamos ao final, mas antes de terminar, eu preciso falar uma coisa. O pastor William, ele faz diversas caravanas para Israel. Eu não sei quantas milhões de caravanas ele já fez, mas eu posso dizer de uma para vocês, que é de maio de 2026, que eu, Soninha e o Sobral vamos estar com ele lá em Israel. E eu queria muito deixar esse convite. Se o senhor quiser falar alguma coisa para o povo, pode falar para todo mundo ir com a gente. Sim, então eu já fui 25 vezes. Eu não fui nenhuma ainda. Então, fui 25 vezes em Israel. É um sonho para mim. Eu já dirigi de carro lá. Eu já fui 4 vezes sem caravana. Somados, eu dirigi mais de 7 mil quilômetros dentro de Israel. Caramba. Eu conheço, mas não vou dizer que conheço tudo, claro que eu não moro lá, mas eu conheço bastante. E a gente está indo em maio do ano que vem com a caravana. Vamos fazer Israel e Roma. E quem entrar agora em contato com a gente para poder ir, tá $2.900 essa viagem. É um preço muito mais barato que é normalmente. Tudo incluso, fora só o almoço. E se entrar agora, ainda pode parcelar em 20 vezes sem juros. Tá vendo, Rica? Nós temos só... ao total serão 30 vagas. A gente já deve ter preenchido. Abriu agora. Abriu tem uma semana. Já preencheram várias vagas. O pessoal tá entrando. Muita gente tá procurando. É isso, gente. Vamos com a gente aprender, se aprofundar nas coisas de Deus. Não esqueçam de uma coisa: se precisar, pede ajuda. Não saia correndo desesperada sozinha. Nos procure, fale com a gente, procure alguém mais próximo de você, mas não sofra sozinha, tá? Essa é a nossa dica para vocês, e entendendo que Deus, ele vai te ajudar. Ele vai fazer por você, mas o que é para você fazer... Rica, levanta desse sofá, faz cara de rica, passa o batom e vamos seguindo. Pastor. É tão interessante que numa dessas caravanas que eu fiz, tinha uma senhora que ela tinha assim, um medo de voar, ela não entrava no avião. Aí ela fez um tratamento comigo, ela me procurou, ela mora em Roraima. Aí ficou 3 meses fazendo tratamento comigo para vencer a fobia que ela tinha em relação a voo. E ela venceu e fez a viagem. Aí, tá vendo? Avançou. Tá vendo, gente? Então, da sua parte, faço o mesmo. Pastor, muito obrigada pela sua vinda até aqui. É um presente para nós. Prazer é nosso. E Deus abençoe o senhor. E para vocês, um beijo. Sim, é só fazer o seguinte. Minha filha sempre me cobra que eu nunca falo. Quem puder seguir a gente no Instagram, é PR de pastor, abreviado, William Barros. Vou deixar aqui para vocês, PR William Barros, e o meu também, né, gente? Para você seguir também, entendeu? @aline.rica. E vamos lá, porque sempre tem uma coisa nova para você ouvir e aprender. No dia que você estiver mais angustiada, clica lá, que eu sei que você vai ter alguma mensagem de Deus para sua vida. Obrigada, viu? Prazer nosso. Deus abençoe vocês.